somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Mas ele tem coisas que eu não tenho, como você não tem. Quando Deus nos usa, quando Deus faz isso, é porque o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. É verdade. A Bíblia só corrige a quem ama. Deus só repreende aquele a que quer bem. Não nos iludamos com esse evangelho barato que está sendo pregado por aí. Um evangelho de pessoas insensíveis, que quando estamos passando por uma situação, ele não é capaz de olhar para nós, pelo menos com olhar de misericórdia. Não é evangelho, porque o evangelho de Cristo é um evangelho de obras praticadas. E quem pratica o evangelho padecerá perseguições, porque aqueles que fielmente quiserem servir ao Senhor sofrerão muitas tribulações. E importa que cheguemos nos céus por esforço, por luta. Os céus é conquistado por força. E há momentos que você vai olhar e não vai enxergar saída. E aí você vai ler o que leu a irmã Sueli. Eu vou olhar para cima, de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que eu digo que nós cremos na fé, mas não exercitamos-a para botar em prática. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que a gente não vê. Nós já não podemos isso. E sabe qual é a consequência natural de quando não fazemos uso da palavra? Nos tornamos como os crentes que estão por aí hoje. Crentes que a diferença deles para os católicos é porque não tem uma imagem de escultura na casa. Só isso. O mais ele é igual. Ele é iracundo. Ele é avarento. Ele é enganador. Ele é traiçoeiro. Não obedece à mãe, a pai. Ele tem todos os sintomas deste mundo maligno, porque ele deixou de crer. Ele não creu. E Jesus, ele disse que a fé é como uma sementinha, um grão de mostarda que é plantado, o menor de todas as sementes. Quer dizer, é um pouco, mas ela vai crescendo como a aurora. Cada experiência tua com o Senhor vai te trazendo vida. Experiência vai te trazendo força. E o diabo vai dizendo, não posso, não tenho condição. O inimigo é envergonhado por causa da tua vida. O nome do Senhor é glorificado através da tua vida. E é para isso que fomos chamados, para seguirmos as pisadas do Senhor. Nós fomos chamados para seguir as pisadas do Mestre. Nós não fomos chamados para sermos apenas um povo diferente de alguns. Nós não somos religiosos, nós somos filhos de Deus, pedras vivas, que têm força, não neste mundo, que mesmo que mortos, ainda dá vida. Porque Deus pode levantar do meio da pedra, do meio das pedras, suscitar filhos. Um homem morto pode fazer um milagre, como é o caso de Eliseu. Tudo isso nos serviu de exemplo, pois ela é a palavra de Deus. A vitória é tua. Eita Deus maravilhoso, aleluia. A vitória é tua. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nos revistamos nesta noite de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir firme todas as astutas ciladas de Satanás, tendo cingido os nossos lombos com a verdade, calçado os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando no braço direito o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, pegando o capacete
no Senhor. Aleluia, Jesus. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Aleluia, E Jesus. quem tomar isso por exemplo, Glória a Deus. será mais do que vencedor. Glória a Deus. Porque em Cristo tudo se faz novo. Aleluia. Todas as coisas se transformam em Cristo. Não há maldição. Em Cristo só há alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Esse é o meu Senhor. Quem não é crente entre nós aqui? Esse jovem é crente? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite nós vamos orar. E a nossa oração será a oração da fé. Nós vamos nos levantar neste lugar hoje Glória a Deus. Aleluia. mais fortalecidos. Nós vamos estar revestidos Aleluia. de poder. Glória a Deus. De poder. Fiquemos de pé. E das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, proporcionada pelas setas do adversário. São muitas. E hoje, esses dias, acho que antes de ontem, me chamou a atenção uma campanha que o irmão está fazendo, e ele colocou o título da campanha assim: Senhor, dá olhos àqueles que têm, mas não enxergam, dá visão aos que têm olhos, mas não enxergam. A maneira dele, mas eu compreendi bem o que ele busca. A Bíblia diz em Isaías 29 que Deus chegou ao entendimento dos profetas, dos ministros, para não compreenderem da verdade do Senhor. Nós estávamos lendo aqui no capítulo que foi prefaciado da palavra, Mateus 13, e dizendo: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, vendo vereis, mas não compreendereis. É disso que estamos falando. A situação, ela traz cegueira espiritual quando nós, na nossa autoconfiança, no nosso autossuficiência, achamos que somos alguma coisa e começamos a achar que podemos. Ou quando nós nos gloriamos em nós mesmos de certas coisas que fazemos, que praticamos, que achamos que entendemos, e deixamos de nos humilhar diante da presença daquele que tudo sabe, que tudo conhece, deixamos de nos neutralizar, como dizia um pastor nosso: ninguém é cheio, ninguém recebe se já está cheio. Ele diz que é preciso se esvaziar para poder receber. E assim sendo, se nós não tivermos esse entendimento que nós somos carentes completamente do Senhor, nós jamais compreenderemos. Nós conversávamos hoje, eu e minha esposa, alô, Jéssica, em casa, e nós estávamos falando sobre alguns produtos que se vendem e que são consagrados ao inimigo, ao adversário. E ela perguntava: mas não ensinam isso nas escolas, nos cursos de teologia, até na igreja? Ensinam. Mas é como se estivéssemos com os olhos fechados para compreender a dimensão, o tamanho da ação em que o inimigo já tem estendido as suas setas. Quando Jesus ele disse: o mundo jaz no maligno,
Se nós fôssemos nos aprofundar nesta palavra jaz, que significa morto, morto não tem vida, morto não tem mais nada a fazer. Quem está morto? O mundo morto, significando que as atitudes do mundo, as atitudes do homem mundano, da mulher mundana, ela não tem vida, ela não tem nada para oferecer, ela não edifica, ela não traz saúde, ela não traz paz, ela não traz alegria. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Daí se entende o tamanho dessa situação, de como nós estamos nos nossos dias. Por isso é preciso compreendermos, como disse aqui o apóstolo Paulo, em todos nós somos atribulados. Porque a pressão vinda da parte do adversário contra a igreja, ela é muito maior do que tu possas imaginar. Ela tem uma proporção muito maior do que aquilo que teu entendimento consegue alcançar. Se porventura Deus abrisse os nossos olhos espirituais, para que pudéssemos ver numa dimensão espiritual, uma batalha espiritual que é travada nas regiões celestiais, nós entenderíamos um pouco. É bem verdade que nós não temos condições físicas, psicológicas de vermos, de nos depararmos com tamanha batalha. Por isso o Senhor não permite que possamos ver. Mas a fé é o único meio pelo qual nós podemos vencer, ou pelo menos um dos meios, vencer certas adversidades. Porque quem está firmado no Senhor, Ele todas as coisas compreende. De ninguém Ele é compreendido, mas Ele tudo pode, porque aquele que o fortalece está sempre com Ele. É preciso compreendermos isso e termos isso gravado em nosso coração. É bem verdade que quando nós de alguma forma começamos a negligenciar, deixando de ir à casa do Senhor, parando de orar, parando de buscar a presença do Senhor, obviamente somos automaticamente vendidos. É como se automaticamente nos entregássemos ao mundo, ao inimigo, porque perdemos a visão, perdemos a força, começamos a nos perturbar por causa dos problemas que surgem dia após dia, e começamos, se não vigiando, murmurar, começamos a perder a fé, perder a esperança, e aí então surgem tantas questões, e aí vem palavras. Por isso as palavras podem trazer grandes consequências, palavras que podem trazer males, prejuízos para toda a sua vida, palavras de maldição, palavras que possa ferir o outro, palavra que tem poder de destruição, porque da nossa boca tem que sair coisas, palavras que edificam as nossas vidas, como também aqueles que estão próximos de nós. Aleluia. Pois muito bem, queridos, falar deste versículo é como se nós trouxéssemos um pouco a vida de Jó, porque a palavra de Deus diz que Jó estava em sua casa. Jó era um homem próspero, e Jó era um homem preocupado, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Mas de repente, subitamente, começam a acontecer coisas na vida de Jó que foge da normalidade, que sai da normalidade, mas em tudo Jó não atribui a Deus culpa alguma. Por quê? Porque ele conhece o Deus Todo-Poderoso. É a lição mais importante que nós devemos aprender, que apesar de lutas, que apesar de todas as coisas que possam vir sobre nós, tudo isso, nós devemos levantar as nossas mãos e dar glória àquele que todas as coisas conhece e pode. Porque Ele é Senhor, e nada acontece nas nossas vidas sem que Ele saiba.
sem que Ele permita, sem que Ele esteja no controle. A palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados, que foram escolhidos. Certamente o Senhor tem algo para realizar. Queridos irmãos, a palavra, como nós lemos, em tudo somos atribulados. Eu quero aqui tentar de alguma forma trazer para nós a nossa situação espiritual, como é que é no dia a dia. Se você for trazer a Bíblia, quando ela foi escrita no hebraico. Mas logo depois de um certo tempo, depois da destruída de Jerusalém, houve uns homens que se reuniram e eles transfiguraram, ou seja, reescreveram a palavra de Deus para o grego. A palavra atribulado no grego, que significa, no grego que dá o nome de tilibo, que quer dizer aquele que está espremido, prensado, comprimido. A tribulação significa mais ou menos isso. Aquele que está sendo prensado, que está sendo de alguma forma induzido a ser comprimido. É por isso que nós sentimos uma certa angústia no coração, uma certa impotência, não tendo força para resolver determinadas questões. Tribulação. Essa tribulação, ela é proporcionada por uma força espiritual que tende a fazer isso constantemente contra a vida do cristão, para que de alguma forma ele desanime da sua jornada. Algumas pessoas que eu já evangelizei, às vezes me perguntam assim: por que só os crentes não fazem certas coisas? E eu vejo certas igrejas fazerem. Eu vejo igrejas que por aí fazem bem às outras pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: elas não têm o inferno ao encalço dela. Ela não tem as forças das trevas de alguma forma lutando contra ela, contra tudo que ela vai empreender, tentar fazer. Ela não tem o inferno que está de alguma forma querendo a humilhar, a destratar, a desprezar, denegrir o seu nome, a sua imagem. Isso é proporcionado pelo mal. Por isso que a palavra, quando diz em tudo somos atribulados, mas não angustiado. Angustiado no grego significa estenochório, é uma palavra grega, que quer dizer estar em lugar estreito, está em lugar confinado, imobilizado, está em extrema aflição. É por isso que nós citamos o caso de Jó. Chegou a mensagem de um que diz: ei, o teu rebanho estava lá e veio um e roubou. Estavam os teus camelos, veio e também roubaram. Por último trouxe a notícia e disse que os filhos todos tinham sido mortos. A Bíblia diz que Jó tirou a roupa, foi para um lugar onde toca fogo, num determinado, em madeira, enfim, para a cinza. E ali adorou o nome do Senhor, dizendo: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é para trazer para nós o que nós enfrentamos no dia a dia. É para compreendermos que se o cristão não entender dessas coisas, ele vai desanimar na jornada. É preciso que o cristão conheça, sabendo que apesar de tudo isso, ele é mais do que um vencedor. Que não são as tribulações que vêm sobre ele, que não é a perca de um bem, que não é a perca de um ente querido, que não é a perca de uma coisa que foi adquirida com grande sacrifício, que não é a perca de qualquer coisa nesta vida que possa tirar ele da presença do Senhor. Ele precisa compreender isso. Não é diferente de um evangelho que se prega hoje, um evangelho que prega que nós temos que estar bem, que o dinheiro foi deixado por Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, e eu quero um carro novo, eu quero a casa assim, eu quero um cordão tal, eu quero um sapato melhor, eu quero isso e quero aquilo. Deus não promete isso. Deus promete o seguinte: no mundo vós tereis
aflições. Crente bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o crente não compreender, ó, se perseguiram a mim, entenda, perseguirão vós também. Nós entendemos que podemos ter os bens que nós sonharmos ter, buscando no Senhor, e Ele vai nos dar, porque Ele é poderoso. Se não nos der, glória seja dado a Ele. Não é nisso que nossa fé está firmada. Nossa fé está firmada num céu eterno de glória, onde nós vamos subir para lá. A nossa herança não é aqui. Nós não vamos levar bens terrenos. Nós vamos levar aquilo que praticamos para a glória. Lá é o peso que será revelado naquele grande dia. O Senhor vai olhar para nossas vidas e vai pesar-nos, vai pagar-nos pelo bem que fizemos aqui por meio do corpo, o bem ou mal. É isso que temos, que vamos levar para os céus. Mas entenda uma coisa: o inimigo das nossas almas conhece cada ponto nosso. Ele conhece as nossas vidas. Quando ele diz perplexo, mas não desanimado, a palavra perplexo no grego significa apório, que quer dizer estado de quem perdeu algo e está desorientado, perturbado. Quando a pessoa fica perplexa, ela fica desorientada, perturbada. Isso é trazido a nós, crentes. Isso vem sobre nós. Eu estou trazendo essa palavra hoje à igreja, para que o irmão compreenda que a melhor coisa a fazer quando estiver passando por esses momentos, nós devemos pegar um violão se sabemos tocar. Se não, pegamos a harpa. Então vamos ao nosso quarto, vamos à sala, vamos a algum lugar e começamos a dizer glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Nós precisamos entender que nas lutas nós devemos cantar. Na luta nós devemos dizer glória a Deus. Glória a Deus, porque é assim que está escrito. Deus, Abraão venceu dando glórias a Deus. O crente vence dando glória. O crente tem que compreender que se ele parar e começar a observar o modo de que muitos estão vivendo, nós não vamos conseguir. Mas nós vencemos, porque nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz assim: só um pouquinho mais, um pouquinho de tempo mais, e o que há de vir virá e não tardará. Ele vem sem demora, e Ele está trazendo aquilo que é teu. Não é aqui o lugar do descanso do cristão. O cristão nesta terra não é aqui. Se o Senhor dos altos céus te escolheu e Ele te lavou, te purificou, compreenda que tu és uma testemunha fiel e que o inimigo das nossas almas se oporá a você, mas em tudo você é mais do que vencedor. Ainda dizendo, perseguido, mas não desamparados. Perseguido, mas não desamparado. A palavra perseguido no grego significa diogo, que traz uma ideia de alguém que está sendo caçado como um animal. Sabe? A Bíblia diz que os filhos de Israel, quando estavam na Babilônia, ele diz assim, no Salmo de número 130, se eu não me engano, se eles pudessem, teriam nos engolidos vivos. Se pudesse, nos mataria. O inimigo das nossas vidas, se ele pudesse, ele destruiria tudo que você tem. Ele mataria o seu filho, o seu esposo, aquilo que você mais ama, porque o ódio dele contra você é grande. Há muitas pessoas hoje que já não crê nas ações do adversário, já não crê que o inimigo está sempre à espreita. E eu não estou aqui fazendo apologia ao inimigo. Não, eu estou dizendo que para vencermos é preciso entender, é preciso conhecer. Se você não entender, você não vai vencer. Porque a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou entendimento, faltou conhecimento. Aleluia. O Senhor dos altos céus tem contemplado
sua igreja. Mas a igreja precisa entender que nós temos um propósito. Nós fomos chamados como luz deste mundo. E como luz deste mundo precisamos contrariar toda uma situação que está operante neste mundo. E contrariedade significa que é oposição. Pessoas que não vão te entender. É como na tua casa, você tem a família, o pai e a mãe a quem você ama. Mas a partir do instante que você começa a dizer sou cristão, essas pessoas mudam completamente com você. Parece que já não tem mais aquele elo. Acabou. Qual é o problema? Por quê? Eu era tão querido na família, agora já não sou mais. Eu sinto que eles não me dão mais aquela atenção. Por que será? Por que será isso? Porque o entendimento deles ainda, eles não têm aquele entendimento que você tem. Você agora está guardado debaixo da mão do Todo-Poderoso. Você agora tem uma oposição que está neste mundo, que está morto, o mundo que está morto, que não tem mais vida, que não pode te dar mais nada, que não pode te salvar, que não pode te libertar. Então você entenda que Deus é o único que pode te dar vida, que te levará para a vida, que te conduzirá à vida, que te dará bens desta vida, que fará de você um instrumento na sua presença. Nós somos o povo mais feliz desta terra, porque apesar de tudo o que nós passamos, nós temos a certeza que seremos salvos. Se você não tem certeza da tua salvação, você ainda não tem Cristo no coração. Porque se Cristo está no teu coração, tu não tem dúvida. E é bem possível, dentre muitos de nós, tem muitos que não tenham Cristo no coração. Mas o Senhor Jesus, Ele quer falar com você a cada momento. O Senhor Jesus, Ele está aqui para poder falar contigo. Ele é um amigo, Ele é um conselheiro, Ele é aquele que ama. Sabe aquele teu amigo que tu desconfia que ele te trai? Sabe aquele teu patrão que tu acha que se tu desleixar ele te engana? Sabe quando tu vai fazer um negócio que tu percebe que se tu vacilar em alguma coisinha eles vão te passar a perna? O meu Jesus não é assim. Os pensamentos dele para contigo é só de bem, não de mal. Ele, quando fizer um negócio contigo, a palavra dele é sagrada, não voltará atrás. É por isso que ele é o único que pode de todas as formas nos redimir. Ele é o único que a tua palavra vai valer diante dele. É por isso que nós precisamos entender. Nós não confiamos no homem, nós não confiamos em nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz: enganoso e perverso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Glória a Deus. Mas o Senhor dos altos céus, Ele é a nossa libertação. Aleluia. É Ele que nos dá a garantia. Eis que estou convosco todos os dias, abatidos, mas não destruídos. Abatido no grego significa catabalo, que significa pressionado para baixo, humilhado, destruído. Tem hora que o adversário, ele vem, eu sei que aqui a maioria dos crentes já passaram provas, que ela vem, aí de repente, quando é no outro dia, vem uma outra sobre aquela, aí vem uma outra sobre aquela outra, e vem mais uma sobre a outra, e você vai como se estivesse sendo exprimido. Eita glória. Porque ele bota para te destruir. Observe, veio a notícia de que os bens dele tinham sido roubados, ele não tinha mais nada, ele era o homem mais rico, Jó. Depois veio a notícia de que os filhos, 10 que ele tinha, estavam todos mortos. Ele era agora um homem pobre e não tinha filhos. Observe que era notícia em cima de notícia, mas ele ainda tinha saúde. Aí de repente vem uma notícia, ou seja, vem sobre ele uma chaga maligna, que para se coçar ele usava um caco de telha. Isso é para nos dar exemplo. E a Bíblia diz: no eu saí do ventre
ventre da minha mãe, não tornarei para lá, bendito é o nome do Senhor Jesus. É a forma como o adversário trabalha para nos tirar da presença do Senhor. Ele não tem permissão de nos tocar, porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando tragar a quem possa. Ele não pode nos tocar, mas ele tem meios para nos atingir. Essas situações são setas, é como se fossem flechas, que ele está à espreita, e de repente uma brecha se abre, e ele lança uma seta. Pode ser uma palavra de alguém, pode ser alguém que tu tanto está contigo e ela te trai, faz algo contra ti. E aí aquilo machuca essa seta, uma seta atingiu. E aquilo vem para o coração, porque somos humanos, somos pessoas, somos limitados. E de repente ele busca uma outra oportunidade, porque se uma brecha se abriu, ali vai haver outra. Quando nós damos legalidade ao inimigo, ele começa a agir. E nessas ações as coisas começam a acontecer, trazendo situações e mais situações sobre nós. E de repente o emprego vai, de repente vai os bens da casa, de repente vai aquilo que tu tanto, as coisas que tu tinha, o filho desviou, as coisas começam a acontecer de uma forma que não há entendimento. E aí alguns até levantam a cabeça e dizem: Deus se esqueceu de mim. Não, Deus nunca esquece de ninguém. Ele está nos céus, ele não tenta ninguém, de ninguém ele é tentado, mas ele deu autoridade ao cristão. Deus deu autoridade ao crente para repreender. Deus deu ao crente situações, ou seja, ele deu a palavra para que nós usássemos, para que esta rebata, repreenda, neutralize o inimigo.